Boa noite, queridos, graça e paz. Você veio preparado? Nós hoje começamos uma série de estudos sobre escatologia. Eita glória, que palavra grande, aparentemente complicada. Mas eu já queria te dizer que escatologia significa o estudo das últimas coisas. Escatologia significa o estudo das coisas futuras que Deus já disse que vai acontecer. Escatologia significa o estudo das profecias que aguardam cumprimento. E eu sei que você vai entender, sair daqui entendendo cada vez mais. Hoje será uma noite onde colocaremos alguns fundamentos para que, principalmente nos próximos cultos, possamos entrar mais. Mas eu já queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, 19. Estou me sentindo na aula do Rema. Nem um fundo musical não botaram hoje. Jesus, bota um fundinho ali, ó, por favor. Aleluia. Sabe que o que vamos começar a aprender hoje e nos próximas quintas, existe uma matéria no Rema chamada escatologia, que são ministradas um pouco mais de 13 horas falando sobre esse assunto. No culto aqui nós vamos ver uns resumões, amém? Então, 1 Coríntios 15, 19, vai dizer assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. A versão Reina Valera diz que se somente nessa vida nós temos posto a nossa esperança, somos os mais miseráveis de todas as pessoas. Deus, através do apóstolo Paulo, está falando para os crentes que se a gente está com nossa cabeça limitada apenas para essa vida terrena, somos os mais miseráveis, até mais miseráveis do que estão lá fora. Porque nós temos Deus, gente. Nossa vida é uma vida eterna. Nós estamos nessa terra, nós trabalhamos, nos planejamos, desejamos coisas maiores, mas não pode se limitar só aqui. Se limita só aqui, não estamos vivendo o cristianismo. De fato, está faltando algo mais. Nossa consciência precisa ser de eternidade. Você vai ver nos próximos cultos que aquilo que a gente faz hoje, aqui nessa terra, enquanto está nesse corpo, vai dizer na eternidade o que a gente vai fazer. O que a gente vai ter de Deus. Eu e você não vamos passar a eternidade no céu cantando, tocando harpa e lírios como os anjos não, tá? Nós passaremos um tempo lá, mas o plano de Deus sempre foi essa terra. Essa terra vai ser restaurada. Isso fica coisa para os próximos momentos para você ir pegando. Então, por que precisamos estudar essas coisas futuras? Para trazer essa consciência de eternidade a gente. Para que a gente não fique muito limitado às coisas aqui dessa terra. E como eu ouvi um pastor dizendo, para que, planejei comprar uma casa. Não deu certo. Acabou minha vida. Não, minha vida vai muito além de uma casa. Tem uma eternidade. E eu queria trazer alguns fundamentos para você, que vai ficar muito fácil para quando você ler sua Bíblia as próximas vezes, principalmente livros como livros como escatologia, misericórdia, livros como Apocalipse, que é o primeiro fundamento, é que nós precisamos ter uma interpretação literal da Bíblia. Nós precisamos ler o que a Bíblia diz e interpretar aquilo que está dizendo, como está dizendo. Não ficar pensando, mas será que quis, será? Não. O que a Bíblia diz, ela quis dizer. A interpretação literal sabe que tem uma alegoria. Como, por exemplo, vamos ler lá na frente Apocalipse, dizendo uma besta com 10 chifres, não sei o quê. Meu Deus, o que significa? Continua lendo o texto que vai explicar o que é. Então a Bíblia, ela se explica pela Bíblia. Eu vejo algo diferente, a gente vai ver outro culto, Daniel, a estátua enorme, mármore, ouro, o que é isso, o que é aquilo. O próprio Daniel vai explicar o que é. Então entenda isso. A Bíblia, ela se explica pela Bíblia.
Por que tem tanta confusão no meio até cristão sobre essas coisas dos últimos dias? Porque está tentando... a Bíblia disse isso, mas será que não quer dizer isso? Vamos para um texto. Atos 1:9. Atos, capítulo 1, versículo 9. Obrigado, gente. Estamos falando sobre o estudo das últimas coisas, as profecias que aguardam cumprimento. E Atos, capítulo 1, versículo 9. Aqui Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos, apareceu para centenas de pessoas, e é o último dia dele na terra, ele vai ser assunto aos céus, e diz assim, Atos 1:9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Ei, Jesus foi levantado aos céus, nos olhos de todos. As pessoas que estavam ali estavam vendo Jesus subindo aos céus. E o que a Bíblia diz? Do mesmo jeito que viram ele subir, vão ver ele voltar. Quando é que eu olho para isso aqui e tento interpretar, mas será que não quer dizer outra coisa? Existem algumas linhas que acham que isso não é literal, que Jesus não vai voltar completamente, como está escrito. Mas a Bíblia está dizendo que ele vai voltar. Vou dar alguns exemplos para você. O nascimento de Jesus foi profetizado, que nasceria de uma virgem, e aconteceu literalmente. A Bíblia fala do lugar do nascimento de Jesus. Foi profetizado que Jesus nasceria em Belém. Jesus nasceu onde? Em Belém. Foi profetizado que Jesus sairia do Egito e voltaria para Jerusalém. Aconteceu exatamente como foi profetizado. Foi profetizado que Jesus moraria em Nazaré, centenas de anos antes. Aconteceu literalmente. Então, quando lemos a Bíblia, quando vemos as profecias dos últimos dias, precisamos entender. A Bíblia explica o que está dizendo. A gente não precisa enfeitar, a gente não precisa, será que é isso, será que é aquilo? Não. 1 Coríntios 15, 3 e 4, não precisa abrir, mas vai dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou, segundo as Escrituras. Está dizendo que foi profetizado que Jesus ia morrer por mim e por você, e aconteceu exatamente assim. Foi profetizado que Jesus ressuscitaria, e aconteceu exatamente assim. A Bíblia, ela se explica pela Bíblia. Então, quando vamos ler as profecias, vamos ter o cuidado de o que é que a Bíblia está dizendo. Amém? Eu quero que você vá com outro texto para mim. Isaías 46:9. Vamos lá. Isaías, capítulo 46, versículo 9. Isaías 46, 9. Isaías 46, 9. Vai dizer assim: lembrem-se das coisas passadas. Deixa eu só... Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Deus, ele anuncia num passado o que ele vai fazer.
Deus já anunciou o que Ele vai fazer no nosso futuro. E nós precisamos crer nisso. E se vai acontecer, para que eu preciso saber? Para eu me encaixar nisso. Para eu estar no lugar certo nisso. Um pastor, Marco Honório Júnior, ele fala muito sobre a soberania de Deus e o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio de Deus? É, por exemplo, Deus dizer lá em Jeremias 29:11, que os planos dele para nossas vidas são planos de paz e não de mal. Planos de nos dar um futuro e uma esperança. Acontece o plano dele na vida de todo mundo? Não. Por quê? Porque essa parte do plano específico para a vida de cada um depende da gente também. Porque Romanos 12:2 manda a gente renovar nossa mente para poder viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu não renovo minha mente, eu não vou viver o que Deus prometeu para mim. Não porque Deus mentiu. Mas existe a soberania de Deus. São coisas que Deus disse que vai acontecer e que não dependem de mim, de você. A volta de Jesus não vai depender de mim, de você. Você pode... Não vai, tá? Eu, para não ficar tão... Eu posso me desviar, não querer saber de Jesus. Jesus ainda vai voltar. Existem coisas que a gente precisa se colocar no lugar de obediência para acontecer. Outras não. E essas outras coisas que a gente vai estudar. Para que a gente fique bem atento e a gente possa estar nesse lugar de obediência. Amém? Então, a Bíblia, ela se explica pela Bíblia. A profecia, a gente vai procurar entender ela de forma literal. E uma outra coisa que a gente precisa entender é que na Bíblia há 3 grupos de pessoas. Você vai comigo lá para 1 Coríntios 10:32, para a gente poder entender isso bem? 1 Coríntios 10:32. Estamos lançando o fundamento para quando entrarmos de fato nas profecias, você conseguir entender bem. 1 Coríntios 10:32. Primeira Coríntios 10:32 vai dizer assim: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, e nem para a igreja de Deus. Deus, ele faz uma separação de 3 grupos. Judeus, quem é judeu? Aquele que é descendente físico de Abraão. Você nasceu da família da descendência de Abraão? Acredito que não. Então, você não é judeu. Eu não sou judeu. A Bíblia fala de gentio. Quem é gentio? Todo aquele que não nasceu da descendência de Abraão. Eu e você éramos gentios. Pessoas sem Deus. Então a Bíblia fala de judeus e a Bíblia fala de gentios claramente. E aqui a Bíblia também fala da igreja. Quem é a igreja? Judeu e gentio que aceitou Jesus. Deixa de ser judeu, deixa de ser gentio e passa a ser igreja. E por que isso é importante? Porque a Bíblia, a gente vai ler na Bíblia coisa que ele está falando para os judeus. E quando é que vem confusão? Quando a Bíblia está falando que vai acontecer com os judeus e a igreja está achando que vai ser com ela e está desesperada. Aleluia! Por exemplo, marca da besta. Quem aqui já se desesperou por conta da marca da besta? Se é isso, se é aquilo. E se eu disser a você que quando a marca da besta acontecer, você não vai estar aqui? Então por que eu vou ter tanto medo da marca da besta, se é isso, se é aquilo, se só vai acontecer quando eu sair? Sabe o que o diabo faz? O diabo vem com um engano para tentar deixar a gente preso a algo que não vai fazer diferença, enquanto a gente podia estar fazendo algo de fato para Deus. Aleluia! Então a Bíblia fala de judeu, a Bíblia fala de gentio e a Bíblia fala de igreja, 3 povos. Vamos para Efésios 2:11. Aleluia! Aleluia! Efésios 2:11. Eu acredito que um peso pode ter saído da vida de alguns. A marca da besta, o chip que não é chip, eita, o negócio lá, a marca não é para agora. Não é para mim e para você. A não ser que em algum momento a gente saia do lugar que está. Aí sim tem que ter medo. Mas Efésios 2:11, aqui Paulo está falando sobre ter aliança ou não ter aliança com Deus, e vai dizer assim, ó,
Efésios 2:11. Vai dizer: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios. Quem era gentio? Aquele que não partiu da descendência de Abraão. Então, lembrem-se que vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, ou sem aliança, por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças de Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. E de dois povos, Ele fez um só, de gentios e judeus. Agora Deus fez a igreja. Todo aquele que se converte a Cristo, que entrega a vida a Jesus, é a igreja. Porque isso é tão importante que a gente saiba, para a gente saber quando a profecia é para a gente, quando não é. Amém? Gálatas 6,15. Vamos lá em Gálatas 6,15. Como a gente diria no Rema, eu vou quebrar um biscoito, uma vaca sagrada de alguns. Pode ser que alguém tenha esse pensamento. Mas Gálatas 6,15. Estamos colocando alguns fundamentos e já vamos entrar em algumas coisas sobre escatologia, de fato, profecias. Mas olha o que Gálatas 6,15 vai dizer. Gálatas 6,15 vai dizer assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que estava acontecendo aqui? Jesus veio, e a partir desse momento, Paulo, os apóstolos pregando a Cristo, muita gente foi se convertendo ao cristianismo, entregando a vida a Jesus e aprendendo que para ser salvo, só é necessário entregar a vida a Cristo, gente. Não é necessário guardar sábado para ser salvo. Não é necessário dar o dízimo para ser salvo. Dar o dízimo é um princípio e você vai ter a recompensa. Mas o dízimo não compra a salvação. Então, nesse momento aqui, tinham pessoas que estavam dizendo para os crentes assim: ei, não é só entregar a vida para Jesus não, viu? Você tem que fazer isso, você tem que guardar o sábado, você tem que ser circuncidado, tem que isso, aquilo. E Paulo está dizendo: ei, para com essas coisas. O que importa é ser nova criatura. O que se importa é nascer de novo. Para com esse negócio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. O que a gente faz para Deus, você escuta que é por amor. Não é porque tem que fazer. Se tem que fazer, está errado. Eu faço porque amo, eu faço porque quero. Eu faço porque é aquilo que está no meu coração. E aí no versículo 16 ele diz assim, ó: e todos os que andarem em conformidade com essa regra. Que regra? Ser nova criatura. Todos os que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ei, a igreja não é o Israel de Deus. Existe a nova criação e existe o Israel de Deus. Tem gente querendo ser o Israel de Deus, voltar para a antiga aliança. Você vai ver lá daqui a pouquinho que o Israel de Deus, por ter rejeitado Jesus, vai passar pela grande tribulação. Eu e você não vamos. Entende como é importante a gente saber em que grupo a gente está? Por que então trouxeram esse negócio de ser o Israel de Deus? O que acontece? Tem muita profecia para os judeus e para Israel. Muita. Só que no ano 70 depois de Cristo, Roma destruiu Jerusalém, destruiu o templo, expulsou os judeus e Israel parou de existir. De 70 até 1948 não existia mais nação de Israel. Aí o que alguns estudiosos fizeram? Peraí, a Bíblia tem profecia para Israel, mas Israel não existe mais. Então, sabe a interpretação alegórica? Procurar achar algo que a Bíblia não está dizendo.
Já que não tem Israel e a Bíblia está dizendo uma profecia para Israel, então a igreja é o Israel de Deus. Só que em 1948 Israel passou a existir de novo. Percebe como Deus é tão superior a gente? A nação ficou quase 1900 anos sem existir, mas as profecias dela continuaram e ela voltou a existir, gente. Meu Deus do céu, não sei para você, mas isso me trouxe algo assim ao coração. Mesmo que tinha promessa, parou de existir, Deus trouxe de volta, mas a promessa vai se cumprir. Meu Deus do céu. Aleluia! Então, a gente precisa entender isso. Duas coisas que eu falei primeiro. Primeiro, a Bíblia se explica pela Bíblia. E a gente vai procurar essa interpretação literal. E segundo, que existe judeu, existe gentil e existe a igreja. E a Bíblia, ela especifica para cada um tá falando. O contexto mostra. E você vai ver que é bem fácil de entender. Mas precisamos entender para quem a Bíblia está falando. Leu lá uma profecia, para quem a Bíblia está falando? É para a igreja? Não é para a igreja? Para quem é? Entendido essa parte? Vamos um pouco mais para frente. Eu quero falar para você de 5 eventos centrais. Não precisa decorar isso não, tá? Isso é coisa que você já ouviu. É só para questão de estudo e você poder ir se colocando na história. O primeiro evento central, o início de todas as coisas. Ei, Deus criou os céus e a terra. Amém? Ele é o alfa e é o ômega. É o princípio e é o fim. Ele criou todas as coisas e, do mesmo jeito que teve início, terá um fim essa terra. Essa terra terá um fim. Não precisa abrir, mas Atos 17 e 26 diz que Deus colocou tempos fixados, épocas fixadas. Ele fixou o início e vai fixar o fim dessa terra também. Amém? O segundo evento muito importante, o dilúvio. Isso é muito importante para quando a gente estudar a tribulação, essas coisas. O dilúvio, gente. O dilúvio, ele foi causado não porque Deus era mau, mas por conta da perversidade do povo. A Bíblia diz que tinha pesar no coração de Deus por conta do dilúvio. Deus não é... O dilúvio não é Deus sendo ruim. Imagina aí, vou trazer um exemplo bem pesado, mas tem que ser para que a gente possa entender. Imagina um estuprador. Esse caba foi preso, se não morrer no meio do caminho, né? Foi ser julgado. Imagina o juiz dizendo assim para ele: hoje eu estou de boa, então não vou te condenar não. Pode sair. Está livre, não precisa pagar pena nenhuma não. Isso causa ou não causa revolta? Porque o erro, ele precisa ser julgado. Então o dilúvio foi isso. O erro estava tão grande, era tanta coisa ruim acontecendo, que podia ser que o Salvador não viesse, gente, se não tivesse acontecido o dilúvio. Se o dilúvio não tivesse acontecido, eu e você não ia estar aqui, não ia ter Jesus. Porque precisava de uma linhagem. Noé era o único justo. E se Noé se corrompesse, acabou. Mas olha que interessante como Deus é longânimo. Não precisa abrir, que a gente ainda vai abrir outros textos, mas 2 Pedro 2,5 diz que Noé, ele foi pregador da justiça. Todo o tempo que Noé estava construindo a arca, aqueles 100 anos, Noé estava pregando: se arrependam. Se arrependam. 100 anos dizendo: se arrependam. Percebe a longanimidade de Deus? Deus podia ter feito naquela hora, libertado Noé, mas disse: não, você vai pregar isso. Quer ver outra coisa muito mais interessante? O avô de Noé. O avô de Noé é um homem chamado Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu na Bíblia. Uma vez me perguntaram: mas não foi Adão não? Não. Por isso que a Bíblia tem genealogia, essas coisas. Adão, ele viveu 930 anos. Matusalém viveu 969 anos. Mas por que eu estou falando tanto em Matusalém? O nome Matusalém significa: quando ele morrer, vem juízo. 969 anos Deus dizendo: quando ele morrer, vem juízo. Quando ele morrer, vem juízo. Quando ele morrer, vem juízo. Deus longânimo, dando oportunidade de arrependimento, gente.
O dilúvio não é maldade de Deus. Deus deu muito tempo para o arrependimento. Um exemplo que eu escutei, eu achei bem interessante. Um médico que amputa o braço de uma pessoa. Não é porque o médico é malvado, é para preservar a vida. Tem algo ali naquele braço que, se não for amputado, a pessoa morre. E é melhor estar vivo sem um braço do que morrer logo de uma forma terrível. O dilúvio foi Deus preservando a vida, dando tempo de se arrepender. O dilúvio é um juízo, um julgamento. E aí eu quero que você vá comigo para Romanos 11, 22. Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus, ele é amor, que Deus, ele é misericordioso, que Deus, ele é longânimo. Mas podemos ir para um extremo e esquecer essa outra parte de Deus, que não é outra parte, é o mesmo Deus. Não é que Deus é bipolar, é o mesmo Deus. Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. Vai dizer assim: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça na bondade dele. Do contrário, você também será cortado. Meu Deus. Sabe porque é importante a gente estudar escatologia? Para entender que se a gente não permanece firme em Deus, a gente vai passar para o outro lado. Vai passar para o lado que vai ser julgado, condenado. Vai ter uma segunda oportunidade, mas se vocês acham que o mundo está ruim agora e difícil ser crente, não tem ideia de como vai ser na tribulação. Muito, mas muito pior. Aleluia! Então, o dilúvio, ele é um evento muito importante, fala do juízo de Deus contra o pecado, Deus sendo misericordioso. O terceiro evento muito importante, a primeira vinda de Jesus. E Jesus veio uma vez, ele nasceu, ele teve um ministério, ele morreu e ele ressuscitou. E a Bíblia chama esse tempo, da primeira vinda de Jesus à segunda vinda, o tempo do mistério. Que é mistério, irmão. Deus tem mistério. Só que não é esse mistério que a Bíblia fala. Vamos lá comigo. Romanos 16, 25. Vai ser muito importante você entender isso. O tempo do mistério de Deus. Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Vai dizer assim: ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único, a saber, seja dada toda a glória, por meio de Cristo Jesus, para sempre. Amém. Existia um mistério que o povo da antiga aliança não sabia. E foi revelado em Cristo, gente. Jesus revelou o mistério. A gente vai ler a antiga aliança, a gente não vai ver esse mistério. Os profetas da antiga aliança não sabiam que mistério era esse. E você quer saber que mistério é esse? Vamos para Efésios 3:1. Efésios 3:1. Em Romanos foi dito: o mistério que estava oculto foi revelado. Porque Deus, ele revela, gente. Deus, ele não quer manter escondido, não. Eu achei engraçado esses... Não lembro agora se foi segunda ou foi terça, alguém mandou uma mensagem para mim. Pastor, sonhei com isso.
isso. O que significa? Tenho nem ideia. Para mim é sonho. Se for algo de Deus, ore. Ore agora, passe o seu dia. Então, assim, faça um jejum de repente nesse dia. Senhor, o que quer dizer? Se vier revelação, é de Deus. Se não vier, foi sonho. Deus se revela por sonho? Revela, demais. Mas Ele se revela. Amém? Então, Efésios 3:1 vai dizer assim: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, os gentios, se é que ouviram falar da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumido. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi revelado, dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos e apóstolos pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Na antiga aliança, só judeu tinha promessa de Deus, gente. Na antiga aliança, só judeu tinha acesso a Deus. E para os judeus ia continuar assim. Mas Deus deixou algo guardado, que era: todos os povos poderiam se achegar a Deus. Esse é o mistério que a Bíblia diz, que foi revelado. Todas as pessoas podendo se aproximar de Deus. A igreja, ela não existia no Antigo Testamento. Os profetas não sabiam da igreja no Antigo Testamento. Sabe o que isso significa? Que eu e você não vamos ver profecias para a igreja no Antigo Testamento. Eita glória! A igreja não existia, era um mistério. A gente encontra profecias para a igreja no Novo Testamento. As profecias do Antigo Testamento, elas continuam válidas, vão acontecer, mas não são para mim e para você. Aleluia! Então existia um mistério e ele foi revelado. Eles não sabiam. E eu quero que você vá para outro texto, 1 Coríntios 2:6. Vamos lá, 1 Coríntios 2:6. Olhe um pouco mais sobre esse mistério, o que é que a Bíblia vai falar. 1 Coríntios 2:6. Desculpa, gente, não deu tempo de tirar. 1 Coríntios 2:6 vai dizer assim: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para nossa glória. O que Deus escondeu no passado foi para benefício nosso, gente. Percebe como é errado a igreja querer viver o que o Antigo Testamento viveu? Querer ser o Israel de Deus. Se naquele tempo ele deixou algo guardado para mim, para você, muito melhor. Aí vai dizer assim, ó. A gente sempre lê o versículo 9. É o mesmo contexto, o versículo 9 diz assim: mas como nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aqui eram os profetas, sem saber que mistério era esse que estava sendo revelado, que estava oculto. Sabiam que era algo muito grande, mas eles não conseguiam entender. Pra gente é revelado. Então, teve a criação, vai ter o fim. Teve o dilúvio e teve a primeira vinda. E vai ter a segunda vinda.
Só que para o Antigo Testamento eles não conseguiam entender isso. E você vai ver o porquê agora. Vai comigo para... O Rob está aí. Rob, projeta aqui Isaías 6, 9, 6. E você abre a Bíblia em Lucas 4,16. Lucas 4,16. Lucas 4,16. A gente vai ler primeiro aqui Isaías 9, 6. Eu vou ler o 6 e o 10. Ó, Isaías 9, 6 vai dizer assim, ó. Porque um menino nasceu, Opa, 9, 6. Vê 9, 5, Rob. Opa, não. Pera aí, gente. Desculpa aí. Isaías 9, 6. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Aqui eu consigo... Isaías 9, 6. Oh, aleluia. Anotei errado, ó. Enfim, abre lá em Lucas 4, 16, então. Lucas 4, 16. Aleluia. Vai dar tudo certo, gente. Deixa só que eu preciso achar esse texto de Isaías. Aleluia. Ah, também. Meu Deus, como eu anotei errado. Isaías 61, Rob, por favor. Misericórdia. Eu passei a tarde vendo, revendo, revisando. Imagina. Isaías 61, diz assim, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar a boa nova aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Passa. A pregar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram. Para aí. Você abriu em Lucas? Lucas 4. Aqui, e a gente viu Isaías profetizando, e agora vai ver Jesus falando sobre esse momento. Lucas 4, 16, diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado num sábado. Entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler, então deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Isaías profetizou algo, só que quando Jesus leu, Jesus só leu uma parte. Por quê? Porque era parte da primeira vinda dele. O restante da profecia vai acontecer na segunda vinda. Ele não leu propositalmente. Para Isaías era uma coisa só. Para Jesus ele sabia, tinha a primeira vinda e tinha a segunda vinda. Então na segunda vinda, bota lá de novo, 612. Na segunda vinda vai se cumprir aquilo que está escrito, Isaías 61, 2, ali, 2, depois da vírgula, a consolar todos que... apregoar o ano aceitável do Senhor, primeira vinda, segunda vinda, o dia da vingança do nosso Deus. Ei, você percebe que tem muita coisa errada nesse mundo? Cadê Deus que deixa? Vai ter o dia da vingança, onde tudo isso vai ser julgado. Isso cria um temor no coração do crente, porque aquele crente que anda pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja. E quando a segunda vinda acontecer, onde será que vai estar esse pé? Porque se tiver do lado de lá, acabou, viu? A gente precisa entender uma coisa. Crer em Deus e ser salvo é aqui nessa hora. É enquanto a gente está vivo. Se a gente morrer ou se acontecer o arrebatamento e a gente estiver nessa indecisão, fica. Aleluia.
Continua o versículo 3, Job. Não tira, não. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Hoje a gente vive isso tudo pela fé, gente. Tem momentos que a gente tem que se esforçar para se alegrar, para ter essa... Obrigado, Senhor. Mas vai chegar um tempo que a gente não vai precisar de esforço, não. A gente vai viver isso na plenitude. Aleluia! Então, tem a primeira vinda. Ele veio e vai ter a segunda vinda. E para a gente ir finalizando, que aí próximo culto eu vou entrar mesmo nessa questão da igreja... Antes da segunda vinda de Jesus, o que é que vai acontecer? O arrebatamento. O que é o arrebatamento? A gente vai ler esses textos. Vamos estar aqui, ou trabalhando, não sei, que a Bíblia não diz, mas vamos estar tendo nossa vida normal. E Jesus, ele vai estar nos céus, vai ter um som de uma trombeta, e vamos sumir desse lugar. Os crentes sumirão, serão arrebatados. A Bíblia diz que quem morreu em Cristo, sabe aquela pessoa que você conhece, seu parente, que era um cristão que morreu? Vai ser ressuscitado. Hoje a gente sabe que essas pessoas estão vivas em espírito, mas elas ganharão um corpo novo, como o de Jesus quando se ressuscitou. A gente que vai estar vivo e vai ser arrebatado, instantaneamente a gente vai ganhar um corpo igual a esse. A gente vai ler todos esses textos no próximo culto, tá? Hoje é para a gente poder ter um fundamento do que é escatologia e entender. A Bíblia fala que nesse momento haverá o tribunal de Cristo. Vamos receber recompensa, gente, por tudo que a gente fez aqui. Vamos passar 7 anos lá no céu, numa festa chamada as Bodas do Cordeiro com Cristo. Tudo isso antes da segunda vinda. Mas sabe o que é que acontece nesse tempo na terra? Aqueles que não foram arrebatados, aqueles que não creram em Cristo, ou aqueles que criam fake, vão ter 7 anos de tribulação. A Bíblia fala sobre guerras, temores de guerras, mas ainda virá o fim. Eu costumo falar da pandemia. A pandemia matou muita gente ou não matou? Matou demais. Mas imagina, Carazinho tem 60 mil habitantes. Na tribulação, é como se morresse 20 mil em pouco tempo. Vai morrer 1/3 do mundo. Vai se levantar falso profeta, vai se levantar besta, enganando as pessoas. Vai ter uma breve paz mundial, depois o arroz come. E eu e você vamos estar onde? Lá. Esse é um dos motivos para a gente evangelizar ou exortar um irmão que está meio fraco na fé, dizer, rapaz, te afirma, para não ir para lá. E aí o que acontece? A Bíblia diz lá em João que Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam. Quem não recebeu Jesus? Os judeus. Nessa tribulação, eles vão ser perseguidos. Já estão, mas vão ser muito mais. E nesse momento eles reconhecerão a Cristo, clamarão, e aí Cristo volta na segunda vinda. E em vez de ficarmos lá no céu toda a eternidade, voltaremos com Cristo. Nosso cavaleiro no cavalo branco, voltaremos com ele. A falso profeta vai ser destruído, a besta vai ser destruída, e terão 1000 anos de paz plena com Cristo. E quem vai estar reinando com ele? A igreja. A posição de autoridade que a gente vai ter durante a eternidade é um resultado de como a gente vive na terra hoje. O que a gente tem feito como igreja hoje. A Bíblia vai dizer que se a gente faz com material de feno, palha, isso vai se perder e a gente não vai receber recompensa. Mas se a gente faz algo em ouro, pedras preciosas, algo sólido, a gente recebe recompensa. Não é reconfortante saber que o mundo vai ficar de mal a pior, mas a gente não vai participar desse juízo? Lembra que eu falei do dilúvio? O dilúvio aconteceu. A terra
caos. Porque imagina quem estava na terra e aquela água subindo. Mas aqueles que estavam salvos, estavam onde? Eles subiram para um lugar mais alto, estavam protegidos. Nós precisamos evangelizar, gente. Porque a gente não quer que as pessoas ao nosso redor fiquem nesse problemão que vai estar aqui, não. Vai ter muita praga, vai ter muita coisa ruim. Hoje, né? Adolescente, jovenzinho, criança, as pessoas estudam muito, a gente estuda muito para quê? Para ter um futuro melhor. Mas um futuro que vai durar, vamos dizer, 80 anos. E a eternidade? O que a gente tem feito para garantir a nossa eternidade? Por isso que a gente estuda escatologia. Vai acontecer a tribulação, aí veio Jesus, anticristo, o diabo, ele vai ser preso por 1000 anos. Só que na tribulação, entenda isso, eu e você vamos ser arrebatados, vamos ter um novo corpo, certo? Esse corpo, ele não morre mais. É igual de Jesus depois da ressurreição. Não morre mais, não tem doença mais nada. As pessoas que passarem pela tribulação, judeus e outros, que não forem exterminados, não morrerem, eles vão continuar se reproduzindo, vão continuar tendo filhos e filhos e filhos, e nós vamos reinar sobre todo o mundo. Todas as nações vão estar debaixo do reinado de Deus, de Cristo, e nós reinando com Ele. Passou 1000 anos de paz, o diabo vai ser solto para tentar essas pessoas, porque elas não tiveram a opção de escolher ou não. E Deus não quer robô com ele. Deus quer alguém que queira. E a Bíblia diz que o diabo ele vai enganar muitos e vai ter uma revolta contra Deus. Batalha do Armagedon. Só que com o sopro da boca, acabou tudo. Tudo. E o diabo, de uma vez por todas, vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Hoje é só introdução, uma pincelada para o que vai vir mais para frente, tá? Hoje foi introdução. E aí o que acontece? Fogo na terra. Porque essa terra, ela vai ser restaurada. A Bíblia fala sobre novos céus e nova terra, onde não tem mais pecado, onde não tem mais diabo, onde todos nós que clamamos, amamos a Deus, vamos viver com Ele eternamente, gente. Esse é o nosso resultado. Aí, para finalizar, eu quero que você vá comigo para Apocalipse 22. Aleluia! Escatologia, o estudo das últimas coisas. A gente lê as profecias e vê elas de forma literal. Aconteceu a criação, vai acontecer o fim, teve o dilúvio, teve a primeira vinda, vai ter a segunda vinda, o juízo contra aqueles que foram contra Deus. E em Apocalipse 22:8, vai dizer assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou... prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso. Não adoramos anjos, gente. Não adoramos anjos. João viu um anjo, foi adorar ele. O anjo mesmo disse: ei, não me adore não. Eu sou servo de Deus como você. Aleluia. Outro dia eu falo um pouco mais sobre anjo. Sou servo de Deus, assim como vocês, seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Disse-me mais ainda: não cele as palavras de profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. A vida cristã não é só um momento de santidade, não é só um momento de prática de justiça, é a vida toda. Continue. E continua dizendo 12: eis que venho sem demora. Essa é a nossa esperança, gente.
Quando tudo estiver ruim, a gente lembra, ei, nosso Senhor está vindo sem demora. Ele está vindo nos resgatar. Não vamos precisar mais passar por essa aflição. Não vamos mais precisar lidar com tentação. Não vamos mais precisar lidar com essa carne véia. Aleluia! E continua dizendo, eu venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. A gente vai ver que existe uma Jerusalém no céu celestial. Uma Jerusalém que o ouro é tão puro, tão puro, tão puro, que fica transparente. E é chão para a gente pisar. Portas gigantes de esmeralda, safira. E está dizendo que aqueles que lavam as vestes vão entrar nela. Todos nós fomos santificados por Cristo, gente. Recebemos novas vestes. Mas nesse mundo, vamos tropeçar, vamos errar. Isso vai sujando. Qual é a nossa parte como cristão? Se arrepender. Deixar práticas erradas para trás. É isso que lava as vestes. Continuando. 16. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Lembrando que idólatra não é só quem adora santo não, tá? Idólatra é quem coloca alguém no lugar de Deus. Idolatria pode ser um bem material, um carro, uma casa. Como eu já disse aqui uma vez, me veio agora ao coração. Eu acho que faz muito tempo que eu não falo isso. Uma pessoa que tinha o desejo de ter a casa própria, tinha o desejo. Deus foi e abençoou com casa própria. O que aconteceu domingo, de tarde? Estava lá na casa que tanto sonhava, tomando mate. Ah não, Deus conhece meu coração, eu não preciso ir para a igreja. E deixou de vir para a igreja, porque a casa tomou o lugar de Deus. Outros podem ser o marido, a esposa, filho, filha, emprego. Idolatria é tudo que toma o lugar de Deus, gente. E a gente precisa ter esse cuidado de não ter nada tomando o lugar de Deus. Aleluia! Fora ficam os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Meu Deus. Continuando. Eu, Jesus, envio o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. O anjo dizendo que tudo isso que foi escrito foi para ser falado nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, vem a mim. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Fique de pé. Isso aqui vai acontecer. Está muito próximo. E nós dizemos, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós dizemos, vem. Nós dizemos Maranata, nós desejamos, Pai, esse dia, essa nossa bendita esperança, Pai. Nós desejamos viver, Pai, com essa consciência de eternidade, Pai. Vivendo nessa terra, nesse mundo, mas sabendo que aquilo que a gente faz hoje reflete na eternidade. Seja positivo ou não, Pai. Oh Senhor, essa consciência de eternidade, o Senhor criou todas as coisas, o Senhor trouxe juízo para o pecado, o Senhor enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, e muito em breve nós seremos arrebatados, nós receberemos um corpo de glória, nós estaremos nos céus com Cristo para as bodas do Cordeiro. Meu Deus, pensar que se nós continuarmos nos mantendo firme, sendo fiéis ao Senhor, muito em breve estaremos diante de um banquete com Cristo, lá nos céus, vendo o nosso Rei, vendo o nosso Senhor, vendo o nosso Salvador, aquele que ansiamos,
aquele que quando percebemos a presença dele nos quebrantamos, aquele que pela fé nós cremos, amamos. Chegará o momento que veremos ele face a face, e não só o veremos, como retornaremos para esse mundo, não mais numa condição de sofrer, de passar por dificuldades, mas voltaremos com o exército celestial, voltaremos com Jesus para reinar sobre essa terra, para trazer a condenação para o pecado, e eternamente viveremos com o nosso Deus, com um corpo glorificado, que não há mais morte, que não há mais doença, um corpo que não se cansa mais, meu Deus, um corpo que não vai romper ligamento, que não vai quebrar ossos, que não vai ter pneumonia, renite, dor de cabeça. Tudo o que precisamos é nos manter fiéis ao Senhor, lavando as nossas vestes com a palavra, percebendo o erro ao ler a palavra, ouvir a palavra e nos arrependendo. Senhor, queremos estar nessa posição, pois a tua palavra diz que o Senhor vem como um ladrão. Não tem como a gente saber quando é, pode ser a qualquer momento. Então nossa parte é nos manter em santidade, vivendo para o Senhor. Que essa consciência, Pai, de eternidade inunde os nossos corações. Que não venhamos passar dia após dia sem lembrar que o que fazemos nessa terra hoje garante ou não para nós um futuro ao teu lado. Nós queremos ser esses que estaremos contigo em todo momento. Nós queremos ser esses que vão estar na eternidade, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem prometido. Pai, enquanto esse tempo não acontece, que a oração de João 17 se cumpra em nossas vidas. Que o Senhor orou não para nos tirar nesse momento, mas para nos proteger do mal. Que através de nós as pessoas conheçam a Cristo. Que através de nós, pessoas que estavam destinadas ao inferno, à tribulação, elas venham ser resgatadas e não venham viver em condenação, não venham viver presas pelo diabo, Pai. Enquanto o arrebatamento não acontece, todos nós como igreja, temos uma comissão: a reconciliação. Cada homem, cada mulher que nasceu de novo, Deus deu um serviço: mostrar para o mundo que Deus não está o condenando, mas que Deus já pagou o preço para resgatar, e que as pessoas podem receber esse resgate. Como certa vez eu via a Rosângela falando, o Senhor nos chama para sermos testemunhas, não apenas testemunhar, falar, mas que a nossa vida seja um testemunho do que é ser um filho de Deus, do teu amor e da tua bondade, Pai. O Espírito e a noiva diz: vem, Maranata, a hora vem. Nós clamamos, Pai, com a esperança desse dia, que o Senhor está retornando e que muito em breve estaremos nos teus braços. Obrigado, Pai. A Bíblia nos garante que essa tribulação que acontece hoje é leve e momentânea, mas que está resultando em peso de glória para a gente. Obrigado, Pai. Nós te amamos e te bendizemos. Que nossa esperança não seja só para esse mundo, mas para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.